Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. O que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é em relação a uma pergunta que foi feita outro dia, que para mim a resposta é muito básica, mas eu quero trabalhar com vocês uma reflexão para que não pare nenhuma dúvida em relação a isso. A pergunta foi assim: quem que vem primeiro, né? O controle ou o risco? Né? Como que a gente trabalha isso? E é uma pergunta interessante, porque pode ser que ainda seja dúvida de muita gente. Para eu ajudar vocês a responderem e a refletirem sobre o tema, vamos pensar na estrutura do COSO Controles Internos. Sabe aquele cubo, né, do COSO Controles Internos, que é uma estrutura para um sistema de controles internos? Ele trabalha com 5 componentes, né? Eu vou trabalhar os 3 primeiros componentes com vocês para que vocês possam compreender o teor da minha resposta. O primeiro componente é o ambiente de controle, né? O ambiente de controle é o que traz aquele guarda-chuva para que a gente tenha um bom sistema de controles internos. No ambiente de controle é onde nós temos ali os soft controls. Que são os soft controls? São aqueles controles diretivos, né? É onde nós temos as políticas, é onde nós temos os procedimentos, onde nós temos os medidores de desempenho, né? Então esses são os nossos soft controls, os controles diretivos. Depois nós temos um segundo componente. E esse segundo componente, ele se chama avaliação de risco, né? A avaliação de risco é o processo de gerenciamento de risco formatado para aquela operação, né? Então, o que nós temos que pensar é sempre no trinômio que eu sempre trago para vocês quando eu faço essas reflexões. Para que a gente conheça risco, para que a gente possa tratar os riscos de forma adequada, eu preciso conhecer primeiro os objetivos do objeto ou do processo. Se eu não conheço o objetivo, eu vou ter dificuldade de conhecer risco. Então, eu conheço o objetivo, depois eu vou conhecer risco, que são todos os eventos que, se materializado, vão criar dificuldade para aquele processo alcançar os seus objetivos. Mas o risco, nós sabemos que não é o risco que nós tratamos. Para eu tratar de risco, antes eu preciso conhecer as causas, que são os fatores de risco. O que efetivamente nós tratamos de forma objetiva. São as causas, são os fatores de risco. Então nós já sabemos ali que nós temos que trabalhar os riscos, conhecer os seus fatores de risco. Depois tem um terceiro componente. E esse terceiro componente se chama atividade de controle. Controle interno, como vocês já sabem, é toda aquela ação baseada em políticas e procedimentos que tem como objetivo fazer a mitigação do fator de risco. E quando a gente fala de mitigação de fator de risco, mitigar a probabilidade daquele evento de risco se materializar, nós estamos falando de uma ação de controle. Eu vou incluir um controle interno na medida adequada para que eu possa mitigar aquele fator de risco. Não é qualquer controle interno. É o controle interno desenhado e modelado de forma muito direcionada para que a gente vá mitigar aquele fator de risco. Vai mitigar de qualquer forma? Não. Ele vai mitigar no tamanho certo que ele precisa mitigar. E qual é o tamanho certo ali? Qual é o nível certo de mitigação? É a capacidade que ele vai ter de trazer o risco bruto para próximo ou alinhado ao apetite a risco. Então, não é qualquer controle, é aquele controle interno que vai fazer com que a gente traga aquele risco ou aquele fator de risco para dentro do apetite a risco. Quer dizer, o risco residual, que é aquele risco que sobra depois do tratamento, ele tem que estar alinhado ao apetite a risco. Então, a resposta para essa pergunta, o que vem antes, o que vem depois, é o risco, é o controle? É lógico que é o controle.
eu não consigo trabalhar de forma efetiva, de forma otimizada, né, de forma econômica e inteligente, um sistema de controles internos se eu não conhecer o fator de risco. Então, primeiro eu conheço o risco, e aí depois eu modelo o controle adequado e do tamanho certo para aquele fator de risco. Não é isso? Pensem nisso, reflitam sobre isso, utilizem a lógica para que nós possamos sempre ter as respostas pautadas nas boas práticas de gestão. Tá certo? Então agora, sejam felizes, porque é isso que interessa e nos vemos no nosso próximo Partiu Reflexão. Até mais!